Boa tarde, Lagoinha. Enquanto a pastora falou que tinha uma pessoa, internacional, eu lembrei de uma coisa que aconteceu esses dias, rapidamente, antes da gente entrar. Eu estava comemorando meu aniversário e eu brinquei com a minha mãe assim, mãe, imaginou, vou te levar a viajar, vou estar lá para Recife, vou estar pregando, e daí vamos falar, obrigada pela oportunidade, que prazer conhecer Recife, agradecer a minha mãe que estava aqui. Eu não estou em Recife, mas eu estou em Araucária. A minha mãe está na terceira cadeira ali. Amém. Amém. Quem gosta da palavra do Senhor? Amém. Então vamos abrir lá em Lucas 8, do 40 ao 56. Vou para Recife, oxi. Amém. Lucas 8, 40 ao 56, amém? Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse à sua casa, porque a sua filha, única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguira passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vai em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ela a tomou pela mão e disse, menina, levanta-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Os pais delas ficaram maravilhados, mas eles lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Pai, mais uma vez quero te agradecer, Senhor, por essa palavra aqui declarada, Pai. Pai, a tua palavra que nós sabemos que ela nos traz vida, ela nos traz cura, libertação, Pai. E eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha falar, Pai, com cada um de nós nessa tarde, Pai. A porção que o Senhor já reservou para nós, Pai querido. Tira de mim todo o nervosismo, Pai querido, porque de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer, Pai. Que eu diminua, que o Senhor cresça e apareça, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, amados. Eu já ia deixar vocês de pé e o culto inteiro. Amém? Amados, alguém aqui não passou por alguma tempestade, problema, dificuldade na vida? Nunca, nunca. Todo mundo já passou, amém? Então, o que eu quero trazer essa tarde para vocês? Todos nós passamos por tempestade. Às vezes a tempestade vai chegar numa doença, às vezes ela vai chegar no meio da nossa família, às vezes vai chegar nas nossas finanças,
às vezes vai abalar o nosso emocional. Só que tem uma coisa que faz a total diferença quando a tempestade chega em nosso meio. E se chama o posicionamento. Como nós se posicionamos diante de uma tempestade. O texto que a gente acabou de ler vai mostrar duas tempestades. Uma na vida de um homem, que o texto relata que era um líder da sinagoga, que a sua filha estava prestes a morrer. E de outro lado, uma mulher que vinha sofrendo há 12 anos. Os dois enfrentavam batalhas, os dois enfrentavam problemas bem diferentes um do outro. Mas o que tem em comum neles dois foi como eles enfrentaram isso. Eles se posicionaram diante de Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus. Amém? O problema, gente, tem que... Ele não chega na porta assim, vai falar: oi, Priscila, hoje eu vou chegar. Não, ele não avisa a hora, ele não avisa quem vai atingir. Então, o que a gente tem que estar quando bater na porta? Posicionados na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Uma verdade que a gente deve guardar, e guardem bem isso no coração de vocês. Quando a tempestade chega, revela onde os nossos fundamentos estão firmados. E eu queria trazer 3 pontos para essa mensagem de hoje. E o primeiro é: o posicionamento nos leva aos pés de Jesus. Como eu disse agora há pouco, Jairo, o texto relata 2 vezes, que uma versão fala dirigente, outro fala líder. E quando a gente fala em líder, o que a gente já imagina? Que é alguém que tem prestígio, que tem uma posição maior, que tem uma referência. Mas o interessante é que Jairo entende que mesmo a posição que ele possui, ele precisa de Jesus para resolver o seu problema. Ele não é capaz sozinho. Amém? E quando a tempestade chega, é interessante que ele não esperou a morte bater. Ele não esperou que a sua filha morresse para ir até Jesus. Mas ele foi antes. E sabe qual é o nosso problema muitas vezes? A gente só procura Jesus quando a tempestade chega. A gente só procura Jesus quando a dor está aqui. Quando a gente tem uma doença na família, aí a gente vira o melhor crente, né? A gente ora, a gente busca. E não, amados, nós temos que aprender a buscar Jesus por quem Ele é. Porque a hora que chegar a tempestade, nós vamos saber nos posicionar de forma correta. E da mesma forma, a mulher do fluxo de sangue. Vamos imaginar a cena. O texto fala que havia aglomeração, que Jesus era comprimido. Vocês acham que era fácil se mover, se locomover ali? Não, era difícil. Então ela podia muitas vezes ter pensado: eu vou desistir. Muito difícil chegar perto de Jesus, não vai adiantar. E é isso que acontece às vezes com nós. Quando chega a tempestade, a gente acha difícil encontrar Jesus. E aonde que a gente busca? Nas pessoas, nas redes sociais. Muitas vezes a gente recorre ao desespero. A gente não age, a gente só lamenta, só murmura. Mas não, assim como a mulher do fluxo de sangue, ela decidiu ir em Jesus. Porque quem corre para Jesus tem o socorro certo, amém? Quem possui fundamentos sólidos corre para Jesus. E olha que interessante, porque o texto diz que dele saiu poder. Então, quem experimenta da fé vai ver o poder de Deus, amém? O segundo ponto, e para mim é o ponto que mais me pega, é: o posicionamento permanece, mesmo quando Deus parece demorar. Enquanto Jesus caminhava, igual eu disse, gente, não era uma coisa fácil de se caminhar, porque onde Jesus estava havia uma multidão. Então, se fosse comigo, eu já ia falar assim: Jesus,
faz um milagre aí, vamos se transportar lá, se teletransportar lá para minha casa já. Mas não, né? Havia aquela dificuldade. Mas além de haver a dificuldade, o que Jesus faz? Ele para. Ele para cuidar de uma mulher. Ele para cuidar de outra pessoa que não tinha nada a ver com Jairo. Ele para realizar um milagre na vida daquela mulher. E Jairo devia ter pensado, meu Deus, né? Cada segundo aqui é uma eternidade. E deixa eu falar para vocês. Muitas vezes a gente pede para Deus e demora, não demora? Às vezes a gente ora, a gente às vezes espera e a gente olha para o lado e fala, está acontecendo de tudo na vida daquele irmão. Não é possível. Por que comigo não consegue? Por que comigo não acontece as coisas? E a gente começa a murmurar. A gente começa a reparar na vida do irmão. Mas, gente, vamos essa tarde parar de olhar para a vida do irmão, se não for para celebrar as vitórias que Jesus fez na vida deles. Amém? Porque o problema de Jairo estava acontecendo naquele momento, mas da vida daquela mulher eram 12 anos que ela estava sofrendo. A gente não conhece o que o outro irmão está passando. A gente não conhece o posicionamento que ele já tem para ele estar recebendo os milagres na vida dele. Então para, irmão, para de reparar. Deus tem uma porção para cada um de nós, amém? Amém. Deixa eu só mexer. E quando Jesus ainda estava falando com ela, chegou a notícia que a filha dele já havia morrido. Então eu penso assim, Jairo, não incomoda mais o mestre não, a sua filha já morreu. Jairo poderia ali ter feito o quê? Desistido, simplesmente ter deixado para trás. A tempestade do Jairo naquele momento piorou ao invés de melhorar. E é isso que acontece muitas vezes. Mas o silêncio de Deus ele nunca significa uma ausência. O silêncio de Deus, ele está trabalhando, ele está fazendo. Quem está bem posicionado não abandona Jesus, porque ele está demorando. Glória a Deus. Sabe qual que é o problema, amados? E isso o Senhor falou muito forte ao meu coração. Que nós estamos romantizando o Evangelho. E o Evangelho, ele não é para ser romantizado. Ele é para ser vivido. E eu trouxe aqui algumas situações que, se a gente não falou todas, alguma a gente já falou. Em meio à situação, a gente já pode ter falado. Os humilhados serão exaltados. Não é? E a verdade é que se eu me humilhar a mim mesmo, eu serei exaltada. Quem que quer ser humilhado? Vamos se humilhar. Não é? A gente quer contorcer a situação. Essa é linda. Tudo posso naquele que me fortalece. E é verdade. Mas sabe qual é a verdade? Que na abundância ou na escassez, no muito ou no pouco, eu tudo posso, porque Ele me fortalece. Agora esse é demais. Esse é... Eu não vou nem levantar a mão, mas eu tenho certeza que a maioria já falou. Deus conhece o meu coração. Deus conhece. Sabe qual é a verdade? Ele tanto conhece o teu coração, que Ele chama a gente para arrependimento e para transformação. Amém? Senhor, hoje eu acordei sentindo que eu tenho que perdoar aquele irmão. A verdade é que a gente não tem que sentir nada, porque o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. 70 vezes 7. Gente, olha que difícil, mas é o que nós temos que fazer. Amar os nossos inimigos e orar por eles. Vamos parar de romantizar o Evangelho e vamos viver.
Uma vez eu vi uma pregação e eu nunca mais, foi uma das primeiras pregações quando eu congreguei na Lapa, que dizia assim, ó: não importa o quanto da Bíblia você sabe, mas o quanto da Bíblia você vive. O Evangelho é para se viver, amados. Não é algo para a gente mostrar para os outros que a gente sabe. Amém? E o terceiro, o posicionamento vence o medo pela fé. Amados, só uma coisinha que também quero compartilhar sobre a demora. Esses dias eu passei uma situação, para quem não conhece, eu tenho um filho de 11 anos e nós estávamos dentro do carro. E ele falou assim para mim: mãe, deixa eu ter Instagram? 11 anos. Aí eu falei assim para ele, nem pensei muito, de jeito nenhum. Mãe, Instagram, meus amigos têm. Eu falei, quando você fizer 18 anos, você... Meu Deus, 18 anos. Eu falei assim, a idade que pode ter. Ele foi e pegou o celular. Que idade, né? Pode ter, ele dizia lá, 13 anos. Eu falei, então, daqui 2 anos nós conversamos de novo. Sabe o que eu quero lembrar? Que esse tempo aqui que o Senhor parece que está demorando, é porque nós não estamos ainda preparados para receber o que o Senhor quer nos entregar. E nós temos que ter essa paciência, essa sabedoria que vem do céu de esperar, porque se a gente faz antes, a gente estraga tudo, certo? Terceiro ponto. O posicionamento vence o medo pela fé. Quando Jesus chega à casa de Jairo, qual era o cenário que ele vê? Um cenário de morte, porque era uma lamentação, um choro. Se fosse eu já estava, né? Meu Deus, daquele choro, lamentação total. Mas para quem olha apenas a circunstância, não vê o agir de Deus. Às vezes a gente se desespera por algo que nem aconteceu ainda, que a gente está imaginando ou que ele não fez do jeito que a gente gostaria. Então, gente, olhem para Cristo, olhem para Jesus, não para as circunstâncias. E é interessante porque, isso é forte que eu vou falar, hein? Peguem aí. Tem milagres na nossa vida que não precisa mais de oração. Ele precisa de posicionamento. Porque aqui, Jairo podia muito bem falar, tá morta, nem precisa mais ir, Jesus. Não, mas ele foi até a casa. Às vezes aqui a gente pode estar falando, meu filho não tem mais salvação, está perdido. Não, meu marido nunca vai vir para a igreja. Ah, minha família está destruída, meu casamento... Você está olhando para onde? Para circunstâncias e não para o agir de Deus. O agir de Deus pode transformar. Mas o que eu quero dizer? Não é mais oração que precisa. É posicionamento. Às vezes a gente só quer mudar o outro, só quer ver. Quando a gente mudar, o Senhor vai fazer. Porque às vezes o que falta é o nosso posicionamento. Vamos se posicionar, gente. Uma vez, eu e a história. Uma vez foi muito forte. Eu estava passando por uma grande tempestade na minha vida. Posso dizer que foi a segunda. Quando a gente está na tempestade, gente, pode vir quem for ajudar. Tem um momento que é só você e Deus, né? Só você e Deus. E eu lembro que era mais uma noite, já era alguns meses isso. Choro. Eu fechei a porta do meu quarto. Sabe quando você fica de croquezinho assim, ó? E eu no chão chorando. E eu não sabia mais nem o que orar. É exatamente isso que eu estava falando para vocês. Não era mais oração que eu precisava. E eu lembro exatamente as palavras que eu falei para o Senhor. Falei, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer essa noite. Só as minhas lágrimas. E o Senhor é tão bom. Por isso que eu amo essa palavra. Porque Ele sussurrou no meu ouvido apenas essa palavra. Posicionamento. Quando eu entendi isso, eu coloquei a minha melhor roupa, coloquei a me maquiar, voltei a ser feliz. Era fácil? Não, porque às vezes o rosto estava assim, por dentro estava destruída.
Mas a partir do momento que a gente entende o posicionamento, a gente sai do papel de vítima. Porque tem horas que é tempo de chorar, mas é tempo de sorrir. Tem que cessar e a gente tem que entender isso. Mas quem que vai entender é o outro? Não, é nós. É nós que temos que ter esse posicionamento em Cristo. Chega de ter vitimismo. É dolorido? É dolorido, mas vai passar. Amém. E Jesus, nesse momento, ele manda todos saírem. Olha que interessante. Porque um pessoal ali riu daquela situação. Jesus liberou uma palavra. A menina não estava morta, ela apenas dormia. Mas a maioria riu, porque não acreditou no que Jesus estava falando. Então, deixa eu contar outra coisa para vocês. Vai ter momentos na vida que antes do Senhor cessar a tempestade, Ele vai tirar pessoas da sua vida. E a gente tem que ter essa sabedoria, porque tem pessoas do nosso lado que vai estar rindo, vai ter pessoa do nosso lado que não vai estar acreditando e vai estar nos afastando de Deus. Então a gente tem que ter essa sabedoria de, infelizmente, afastar as pessoas, as vozes contrárias. E nós devemos escolher quem tem acesso ao nosso coração e à nossa vida. Eu demorei, e é difícil, gente. Quer saber quem são os teus melhores amigos? Como que você está sendo bom influenciador? Pega 5 pessoas que vocês mais convivem e veja o que elas fazem. Já vai dizer mais ou menos a nossa personalidade aí. Então Jesus segura a menina pela mão e diz: menina, levanta. E a morte devolve aquilo que havia sido perdido. Quem permanece firme verá Deus transformar o que parecia impossível. E é interessante porque a fé não muda Deus. Deus é imutável. Deus é Deus aqui, ali ou em qualquer lugar. Deus é Deus. Mas a nossa fé muda o nosso ambiente. A nossa fé muda as tempestades. E é difícil, né, irmãos, nós falarmos. Porque somente quando a gente passa por uma tempestade, a gente realmente vê onde estão os nossos fundamentos. Os 2 personagens aqui, eles viveram grandes milagres. Um recebeu a cura, outro recebeu a restauração. Mas ambos fizeram a mesma coisa, se posicionaram diante de Jesus. E quantas vezes o Senhor já tem pedido para nós fazer algo e a gente não faz? Eu não lembro quem fala isso direto, mas é algo muito, muito sério. Às vezes a gente vai chegar no céu e nós vamos falar: Senhor, eu fiz isso em teu nome, fiz aquilo. Eu vivia na igreja, eu fiz aquilo. Mas não é isso que o Senhor pediu para nós fazermos. Porque a gente saber o Evangelho é muito fácil, é só a gente ter tempo e aprender. Mas e o praticar? Será que a gente tem realmente feito? Será que a gente tem vivido o Evangelho? Será que a gente tem se posicionado da maneira certa? Porque a gente tem que se posicionar antes das coisas acontecerem. Eu sei a minha promessa que Deus já deu, então eu vou estar posicionada. Eu tenho que estar preparada. Porque se não eu estiver preparada, eu já sei o que aconteceu. E vocês, estão preparados? O Senhor tem uma promessa para cada um aqui. Eu creio fielmente no meu coração que tem. Mas nós estamos preparados para receber o que o Senhor quer entregar? Vamos se posicionar antes, como se a gente já estivesse
aqui, ó, recebendo o que o Senhor entregou em nossas mãos. É assim que a gente tem que se posicionar. Talvez hoje a sua tempestade, igual eu disse, é uma enfermidade, é uma crise familiar, é um problema financeiro, é uma batalha emocional, é uma resposta que a gente não tem, porque às vezes o silêncio de Deus machuca a gente. Mas Ele não, lembra? Ele não está em silêncio, Ele apenas está trabalhando. E Ele quer trabalhar em nós, Ele quer nos transformar. A maior transformação não é essa que a gente pode ver. A maior transformação é essa que vem de dentro para fora. Eu preciso mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. Isso é uma batalha diária. A gente sabe o que é? Ninguém precisa apontar para a gente, não. Se a gente for no nosso secreto, o Espírito Santo fala com a gente onde a gente precisa mudar. Mas como que está o nosso secreto? Nós temos ido? Ou a gente só quer a vida dos outros? Vamos refletir, gente. Hoje Deus não... Olha isso. Hoje Deus não está perguntando aqui, Rebeca, qual que é a sua tempestade? Rose, qual que é a sua tempestade? Simone, qual que é a sua tempestade? Não. Ele não está perguntando qual é a sua tempestade. Ele está perguntando qual é o seu posicionamento. É o seu posicionamento que o Senhor quer essa tarde. Amém? Glória a Deus. É tão interessante que às vezes a gente louva o Senhor com nossos lábios, né? Mas não adora com o coração. Às vezes a gente está louvando o Senhor e a gente não faz ideia do que a gente está louvando, né? Vamos se posicionar em todo o tempo. Eu falei ali dos humilhados serão exaltados, né? Vou dar uma palhinha aqui para o music. Eu gosto desse louvor, eu vi que ele tocou no comecinho que diz: se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. É lindo, né, gente? Mas se eu me humilhar, o Senhor vai inclinar. Que nós possamos entender a posição nossa de ser servos, filhos. Nós somos filhos amados, filhas amadas. Então vamos se posicionar como filho, como filha. Eu sou filha de um dono do mundo. Comigo ninguém pode. Não vamos dar lugar ao medo, ao desespero. Não, porque nós temos um Pai que é presente, amoroso, mas Ele também nos corrige. E é nessa hora que vai doer. Mas permaneçam firmes e posicionados. Amém. Podem ficar de pé. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Senhor. Santo, santo é teu nome. Vou pedir para que vocês fechem os olhos. E mais uma vez o Senhor está falando com cada um aqui. Qual é o seu posicionamento? Porque a tempestade pode até parecer grande, mas quem permanece aos pés de Jesus, permanece sobre o fundamento inabalável. Talvez você tenha permitido que o medo ocupe o lugar da fé. Ou talvez você tenha simplesmente parado no meio do caminho. Talvez você tenha pensado em desistir ou até mesmo já desistiu. Mas hoje Jesus repete a mesma palavra que ele liberou para Jairo. Não tenha medo, apenas creia.
Não tenha medo, apenas creia. Hoje é dia de voltar ao lugar certo. Hoje é dia de nos posicionarmos de maneira certa. É dia de se posicionar diante de Cristo. Porque quem está aos pés de Jesus enfrenta qualquer tempestade. Aleluia, Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos.